ver com cemitério, tá? É uma linguagem da arte. Figuras mortas são figuras que têm traços definidos. Não consigo desenhar pessoas, mas qualquer desenho eu consigo reproduzir. O dia que eu estava lendo sobre Lúcifer, porque o capítulo 26, 27 e 28, Deus desenha ele. O Senhor vai dizer: não havia criatura como você, era o mais belo entre todos, pisava sobre pedras afogueadas. O Senhor fala da sua altura, como era o seu rosto, como eram as suas asas, como era a sua roupa. E eu comecei a colocar no papel e desenhar. Quando eu terminei de desenhar, eu confesso a vocês, eu fiquei emocionado com a beleza do anjo. Imagine um anjo cujo rosto brilha como bronze, o cabelo como a prata, sua roupa é carregada de pedras preciosas coloridas, com as suas asas gigantes embranquecidas. Ele estava ali perfeito. Aí eu continuei lendo o texto e o Senhor diz: no dia em que eu te criei, eu criei em ti o tambor e o adufe. E aí eu desenhei um tambor e um adufe, recortei e fui tentar encaixar no desenho. Não deu certo. Se eu colocasse atrás, ele não tinha como voar. Se colocasse na frente, sumia as pedras preciosas. Pendurava no pescoço, atrapalhava ele por causa do cabelo comprido. E eu falei: meu Deus, onde é que o Senhor colocou o tambor e o adufe? E o Espírito Santo falou comigo: leia direito. E eu li. E li umas 50 vezes e não entendia. Até que o Senhor disse para mim: acorda. Eu não fiz o tambor e nem o adufe. Eu fiz dentro dele a obra do tambor. Eu fiz a obra do adufe. E o pastor Roberto vai me ajudar agora. Pastor Roberto, qual é a obra de um tambor? Você tem um instrumento, ele parado não é nada. O que é a obra dele quando ele é tocado? Qual é a obra de um tambor, Roberto? Segure. Qual é a obra de um adufe? O adufe é uma flauta. Aí o Senhor diz: no dia que eu te fiz, Lúcifer, eu fiz dentro de você a obra do tambor e fiz a obra do adufe. Roberto, misture o tambor e o adufe. É de arrepiar, não é? Lúcifer não era um anjo comum. O dia que Deus criou Lúcifer, Deus criou dentro dele a música. A música não nasce lá no Gênesis com a família de Tubal. Tubal aprendeu com os anjos. Quando o homem sai do Éden, o homem sai do Éden como um bebê. Como foi que o homem aprendeu a olhar o tempo, a plantar no tempo certo, a colher? Como foi que o homem aprendeu palavras de encantamento? Como foi que o homem aprendeu a falar com mortos? Porque a Bíblia diz que Deus repreendeu os homens porque eles consultavam necromantes. Onde foi que os homens aprenderam tudo isso? Aprenderam com os anjos. Os anjos que vieram à terra para ajudar o homem. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar apenas um texto lá no livro de Judas, que vai falar sobre um certo Enoque, o sétimo depois de Adão, que profetizou: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Pois bem, saiba você que existe um livro chamado Livro de Enoque. Santo Agostinho, um dos pais da fé, lia o livro de Enoque e aceitava. Quando o catolicismo se estabeleceu, arrancaram esse livro da Bíblia, porque ele é muito místico. No livro de Enoque vai ser contada a história de como foi que o homem aprendeu a sobreviver nesse mundo, que Deus enviou do céu para a terra alguns anjos, e esses anjos cuidaram da raça humana, e esses anjos se encantaram tanto pela raça humana que não quiseram voltar mais para o céu. O homem vai aprender a música, vai aprender a arte de todas as coisas que você possa imaginar como encantamento com esses anjos. Pois bem, Lúcifer é um ser musical. E eu vou dar uma prova fidedigna para vocês que a música nasce no céu. Diga para mim, prove, pastor. A música tem algumas notas. E tem um número exato de notas. As notas primárias dela são em número de 7. Quais são as notas, Roberto? Esse último dó é por sua conta. São só 7 notas. De novo, dó. 7 notas. E quando eu leio a Bíblia e vejo o número 7,
Ele é o número da perfeição. O homem não faz nada perfeito, mas o Criador faz tudo perfeito. Lúcifer, pastor Marco, não era só um anjo. O meu pensamento é que era mais ou menos assim: como ele é a encarnação da música, na medida em que ele anda, ele exalava música, Nívia. Por isso os anjos se encantaram com ele. Por isso ele cria um coral no céu. E ao criar o coral, é ele quem vai ensinar os anjos a cantarem as suas notas musicais. E quando esses anjos estão ensaiando e cantando, o eterno, o grande Yahvé, sentado no seu trono, recebia aquele louvor, e o Senhor ia às alturas, porque uma criatura enchia o coração dele de louvor. Deus teve que criar para esse anjo um conservatório, um lugar onde ele pudesse ensaiar as suas músicas. E uma vez que o coral estava preparado, se mandava lá para o monte da congregação uma nota dizendo: o coral está pronto para cantar. E aí todos os anjos, os milhares e milhares de anjos, paravam para ver a terça parte dos anjos cantarem. Eu tenho um pensamento. O meu pensamento é que esse conservatório não era lá no céu. Ele ficava um pouco abaixo. Pergunte a mim onde, pastor? No princípio criou Deus os céus e a... Aqui você vai começar a entender a guerra do diabo contra a minha vida e a sua. Deus criou esse universo. E o Éden primário não era um Éden como cheio de relvas, era um Éden mineral. Porque a Bíblia diz que ele pisava sobre pedras afolgueadas. A Bíblia vai dizer: porque dirão as nações, quem é esse tão poderoso? Se você ler Isaías capítulo 13 e 14, você vai dizer assim, que o Senhor falando através da profecia na boca de Isaías, que Lúcifer dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima do trono de Deus. Exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Isaías está dizendo: eu subirei. Ele vai fazer o que? Eu? Não ouvi eu? 1, 2, 3, eu? Se ele vai subir é porque ele não estava lá. Ele estava em um outro lugar. Esta terra. Se você perguntar para o seu filhinho em que época viveram os dinossauros, vai dar um problema. Porque tem crente que acredita mesmo que a terra foi feita em 7 dias de 24 horas. E não foi isso. Não temos como contar o tempo da criação de Deus. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Sabemos do mundo de 24 horas por causa do sol e a lua. Mas o sol e a lua foram criados no 4º dia da criação. Então no 1º, 2º e 3º dia havia outro tipo de contagem. Então havia um outro mundo aqui. E é nesse lugar que Lúcifer ensaia sua música, o seu coral. Então ele prepara e vai ao céu e canta. Até que um dia, preste atenção, quando ele volta de uma cantata do céu, 1/3 da parte dos anjos que estão sobre a sua tutela começam a dizer: você é grande. Até o Criador para te ouvir. Até o Criador gosta de ouvir o seu louvor. Os anjos começam a falar tanto no coração dele, que ele não dorme aquela noite. Ele deve ter ido para um quarto, para um lugar, e ele começou a dizer: ele tem quem adora ele, e eu tenho quem me adora. Ele é grande, eu também sou. E Deus está lá do céu olhando para ele. Ele não chegou a fazer, a Bíblia diz na boca de Isaías: e tu dizias no coração. Ele só pensou: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Diga comigo: semelhante. A quem? Ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele está aqui na terra e ele diz isso, lá do céu, Deus olha para a terra e dá um grito. Em uma palavra que traduzida para o hebraico, que vem do aramaico, é um nome
Deus dá um grito no céu: Miguel. Porque até então o arcanjo não havia sido criado. Pergunte por quê? Para que criar um anjo de guerra se você não tem inimigos? Para que criar um capitão da guarda se não tem ninguém para guerrear com você? Miguel é o último dos anjos a ser criado. E ele só é criado porque aqui na terra um outro anjo diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí lá do céu Deus grita em hebraico: Miguel. Alguém sabe o que significa a palavra Miguel? Quem é igual a Deus? Vou repetir. O nome Miguel significa quem é igual a Deus. É uma pergunta. Aqui na terra tem um anjo dizendo: eu serei semelhante ao Altíssimo, serei igual a Deus. E Deus grita do céu: quem é igual a Deus? Só que Deus não diz quem é igual a Deus. Deus diz Miguel. E quando ele diz Miguel, como anjos são vento e sopro, as palavras do Senhor se articulam e cresce o varão de fogo, que tem uma espada de fogo nas mãos, que um dia desceu lá no céu da Pérsia e cortou demônios, para que Gabriel chegasse até Daniel e entregasse a resposta da oração. O nosso Deus então cria o seu exército. Amém até aqui?